Sem dúvida nenhuma, prezados amigos, uma das santas mais conhecidas, amadas e veneradas em tantos países da Europa, mas também aqui no Brasil, é Santa Gertrudes, inclusive até algumas cidades dedicadas a esta grande santa. Uma santa que viveu, na verdade, na Alemanha no século XIII, um século que se destacou na Igreja por muitos santos e santas que vieram nascer e que deram um grande prestígio a toda a Igreja no mundo inteiro. Lembramos, por exemplo, Francisco de Assis, Antônio de Pádua, Alberto Magno e outros grandes santos, Santa Clara de Assis também naquela época. Santa Gertrudes, ela nasceu na Alemanha e sentiu desde jovem a vocação de dedicar-se inteiramente para o serviço de Deus. Ela encantava a todas as pessoas com a sua simplicidade e, sobretudo, com a sua expressão de piedade religiosa. Meus amigos, ela se converteu, digamos assim, de um mundo que talvez não apreciava muito a religião cristã. Todos ficaram admirados. Ela fez uma escolha de dedicar-se única e exclusivamente ao serviço de Deus, numa vida através da qual, com os votos de pobreza, castidade e obediência, ela imitasse mais de perto a pessoa de Jesus. Este Jesus que não tardou a lhe aparecer. Podemos dizer o título que a Igreja dá para Santa Gertrude, filha dileta do coração de Jesus, porque o Sagrado Coração de Jesus lhe apareceu muitas vezes, confortando-a e dialogando com ela. Olha, meus amigos, faltam ainda 500 anos, será somente no ano 1700 que uma outra grande santa, esta vez francesa, Margarita Maria Alacoque, receberá as aparições do Sagrado Coração de Jesus com aquelas tantas promessas de benefícios em troca do culto para o seu Sagrado Coração, culto de reparação dos pecados que Jesus continua recebendo devido às nossas faltas humanas. Mas a Santa Gertrude, numa situação muito mais mística, dialogava com Jesus. Fez questão, inclusive, de colocar por escrito tantas mensagens que Jesus lhe ditava. Ela soube acompanhar este privilégio de dialogar com Jesus também com a imitação e o estudo dos grandes santos que estavam, digamos assim, pela literatura à disposição dela, de Gertrude. Por exemplo, em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada e depois o estudo dos primeiros padres da Igreja, sobretudo de Santo Agostinho, São Gregório Magno, São Bernardo e Hugo de São Vítor. Grandes, digamos assim, cabeças de teologia, de espiritualidade. Ela meditava a vida destes grandes homens, o pensamento destes grandes homens, e dialogava com o Sagrado Coração de Jesus. Meus amigos, todos nós somos devotos do Sagrado Coração de Jesus. Conhecemos um pouquinho o grande desejo dele que haja a verdadeira conversão da humanidade. Conhecemos também as promessas que ele fez para Santa Margarita Maria Alacoque, mas nos sentimos de verdade devotos dele. Consideramos o Sagrado Coração de Jesus como uma expressão da sua presença dentro de nós, ele que nos ajuda a ser hoje melhores e diferentes de ontem, ele que continua abençoando o esforço que cada um de nós faz, modificando um pouquinho o seu caráter, o seu hábito de vida, para receber cada vez mais os sinais da graça divina. Peçamos a Santa Gertrude esta grande graça. Se mesmo não entramos em diálogo com o Sagrado Coração, saibamos, porém, que Ele nos ama e que está sorrindo para cada um de nós.